Eu sou Daniel Munduruku, sou pertencente ao povo Munduruku do estado do Pará, onde eu tive toda a minha infância e parte da minha adolescência, e atualmente moro no estado de São Paulo, já há alguns anos, mas precisamente na cidade de Lorena, que é no interior, no Vale do Paraíba, aqui de São Paulo. Tendo nascido e vivido dentro de uma comunidade indígena, na minha infância principalmente, eu pude experimentar um modelo de vida, um jeito de viver que em muito difere, claro, do jeito da cidade, né? A gente, numa aldeia, sempre tem uma liberdade muito grande, porque o território que meu povo vive é um território relativamente grande e a gente sempre tinha a oportunidade de ficar muito à vontade nele, né? Correr, subir na árvore, nadar no rio, né? Brincar, de caçar pequenos animais e tudo mais. Tudo uma vida, digamos, muito simples e muito livre, né? Ao mesmo tempo. Liberdade é a possibilidade de eu ser eu mesmo, né? De poder expressar o que eu sou através do meu corpo, principalmente, mas também através das minhas crenças, das minhas atitudes, das coisas que eu aprendo, né? Disso tudo me torna uma pessoa livre. É claro que liberdade não tem nada a ver com espaço, não tem tudo a ver apenas com espaço físico, né? Tem a ver também com uma compreensão de liberdade interna, né? De modo que alguém vivendo num pequeno espaço também pode ser livre, né? Que é uma atitude interior. Eu sempre fui um jovem, uma criança e um jovem muito curioso, né? E tinha uma vontade muito grande de aprender mais, de conhecer mais. É claro que quando me tornei um adulto, e no meu povo a gente se torna adulto por volta dos 15 anos, eu tinha a possibilidade de ficar lá, permanecer lá, casar, fazer uma família, e tive a oportunidade de dar continuidade à minha formação escolar, e foi isso que eu decidi fazer, né? Na verdade, de continuar meus estudos. Isso me obrigou a deixar a minha região, a minha aldeia, ir para um centro maior para frequentar a escola e, posteriormente, para um centro ainda maior, até que eu cheguei em São Paulo, né? Para concluir a minha faculdade enfim, aí começar uma vida profissional, né? Eu nunca fui um leitor muito fervoroso, né? Eu nascido dentro de uma comunidade em que nós não tínhamos acesso a livros ou a literatura, claro que eu me acostumei a viver muito fantasiosamente, né? Criando as minhas histórias na minha cabeça, procurando encontrar espaços na minha cabeça para produzir essas histórias. Quando eu tive acesso aos livros, quando eu fui para a escola, portanto, eu também não gostava de ler, porque a leitura da escola é uma leitura muito chata, muito enfadonha, muito obrigatória, e isso acaba gerando um desconforto no leitor, né? Então eu não era um grande leitor, nunca fui, e talvez nem seja até hoje o grande leitor que eu gostaria de ser, não é? Mas, por força da minha formação, eu tive que ter esse contato com a literatura. Por força da minha escolha profissional de ser um professor, eu tive que entrar em contato com as crianças e jovens. Por conta disso, eu me vi obrigado a ler mais, né? A estudar mais. E, posteriormente, eu descobri que, além de usar os livros para educar, eu podia também contar histórias para as pessoas. Então, eu comecei a ser um contador de histórias. Eu quis levar um pouco do conhecimento do meu povo através da contação de história e, posteriormente, eu descobri que essas histórias podiam ser escritas. Então, aí nasceu, basicamente, o escritor, né? Basicamente, a pessoa que eu sou hoje, assim, na produção literária. Eu sempre leio para me tornar uma pessoa melhor. Eu busco as minhas leituras, o meu critério de escolher
as leituras que eu faço é um pouco isso, de no que aquele livro, aquele objeto, ele vai me ajudar a me tornar um ser humano melhor, não é? Portanto, quase sempre são leituras que têm a ver com formação intelectual, tem a ver com formação sentimental, né, do espírito da gente. E quando eu escrevo, eu busco a mesma coisa nas pessoas, né? Quero procurar cantos na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, para que a mensagem que eu transmito ali, de paz, de encontro, de compartilhamento, de pertencimento, que isso possa caber no coração, na mente das pessoas. E elas criam uma consciência melhor de pertencimento a esse planeta, né? Ao planeta que a gente vive, a nossa casa comum, a nossa canoa, sei lá, como quiserem chamar. Mas o fato é que a gente está nele, nesse lugar. Nós não estamos em outro, né? E é nesse lugar que a gente tem que procurar ser feliz. Eu sou um dos primeiros escritores indígenas que tem no Brasil, que escreveu para além do seu povo, né? Alguém que escreveu para a cidade, para as crianças urbanas, assim. Portanto, quando a gente é pioneiro, a gente às vezes se sente sozinho, né? Obviamente que eu não sou o primeiro escritor indígena, mas os que escreveram antes de mim, eles tinham muito uma produção voltada para dentro da comunidade, internamente. Eram textos bonitos e muito bem feitos, mas tinham muito uma pegada para dentro, interna. Eu, como educador, criado dentro da urbanidade, né, da cidade, eu pensei em fazer algo para as crianças da cidade. Por isso eu fiz esse caminho. Nesse sentido, mais do que pertencer a uma geração, eu fui criador de geração, né? De uma geração de jovens escritores indígenas, que hoje nós somos mais de 30, né, autores, e muitos deles nasceram a partir desse trabalho de formação mesmo, porque a escrita para nós é muito nova, né? Se pensar que nós temos escolas indígenas só há 30 anos, efetivamente, né? E de 30 anos para cá é que começaram a surgir, uns 20 anos para cá, começaram a surgir escritores pensando na sociedade brasileira como um todo. Então claro, eu estou dentro de uma geração porque eu sou de 1964, estou na geração do golpe militar, fui educado dentro dessa realidade, não é? Por muito pouco não me tornei mais um, né, nessa vida de gado, né? Eu consegui dar um salto nisso, graças, claro, aos meus avós, meus pais, mas também graças ao movimento indígena, graças à atuação da Igreja Católica, graças a muitas outras instituições que foram influenciando, foram criando uma consciência crítica dentro de mim e dentro de uma geração. Eu costumo dizer que eu nasci índio por uma bênção do universo, né? Mas quando eu quis atuar na sociedade, eu escolhi ser professor, né? E por entender que o professor é aquele que professa uma crença no ser humano. Eu, na minha atuação humana, minha atuação profissional, eu tenho procurado alertar as pessoas para isso, né? De que eu acredito na possibilidade de a gente ser humano, de fato, de verdade, não apenas no discurso, né? Mas na atitude. E é isso que eu busco. Amém. Meu nome é Cacá Veradicupé. Eu nasci em São Paulo em 64. Eu venho de um povo chamado Tapuia. Meus pais migraram do norte de Minas, numa região chamada Varzelândia, na década de 60. E já desaldeados, já um povo que não vivia mais em aldeia, e foram parar em São Paulo. No início dos anos 80, eu conheci o povo Guarani, que habita ainda hoje, próximo a onde eu morava, na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. E por 12 anos eu convivi com os Guarani, e foi ali que eu fui batizado
com o nome de Verá de Cupé. Na tradição do meu povo, no início só havia Nhamandu. Nhamandu é uma expressão que significa o inonimável, aquele que nenhum nome lhe abarca. E num determinado momento, Nhamandu quis conhecer a si mesmo. Então se diz que ele desdobrou de si mesmo e foi nesse momento em que ele se torna Tupã, o som criador. E na minha tradição, Tupã cria os mundos através do canto, através dos sons. Esses sons são vocálicos, são os sons das vogais, né? Ele canta mais ou menos assim: hey, 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 yeah, hey, 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 yeah, hey, 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 yeah, hey. E vai cantando e as estrelas vão se formando, e num determinado momento forma-se também a Mãe Terra. Quando a Mãe Terra adormece, ela sonha que é uma tartaruga. Tupã, observando a dimensão daquela tartaruga, resolve colocar uma humanidade sobre as suas costas. Então, Tupã, do seu próprio coração, faz brotar aquilo que viria a ser o nosso primeiro ancestral, Yanderuvuçu, né? O primeiro ser humano. E Tupã instrui o primeiro ser humano para vir habitar na Terra, no casco da grande tartaruga, e, a partir dali, iniciar a cocriação, né? Criar as coisas aqui na Terra. Depois que a vida é manifestada, que a vida é criada, que os seres humanos habitam a Terra, os antigos sábios perceberam que nós vivemos dentro de um ciclo de duas qualidades que se complementam, que nós chamamos de Wokmie e Katamie. O Wokmie, na verdade, é uma qualidade que se refere ao dia, ao sol, ao espaço iluminado, ao gênero masculino. E Katamie é uma qualidade que se refere à noite, à lua, ao gênero feminino. E observando esse movimento da vida, a comunidade determinou, então, que os ciclos seriam divididos de acordo com a relação de harmonia entre esses dois movimentos. O que nós chamamos de tradição tapuia, ela está ligada a uma cultura que os estudiosos chamam de macro-G, por causa da nossa língua, né? A nossa língua original não é a língua tupi, é a língua G. E a presença tapuia na região da América e do Brasil está há mais de 50 mil anos, né? E antigamente, ao longo desses milênios, né, os nossos ancestrais eles moravam em grandes abrigos, né? Lá em Minas Gerais, por exemplo, moravam em grandes locas de pedra, em grandes tocas de pedra, nas montanhas assim, de Minas. E das locas, né, de morar em grutas, evoluiu para morar nas chamadas taperas, que são pequenas casas isoladas no meio da mata, de pau a pique, de telhado, né, de palha. Das taperas, a tradição tapuia passou a morar em pequenas vilas e famílias assim, mais juntas, né, mais próximas. Uma coisa particular dessa tradição é a sua vocação para lidar com a agricultura, para lidar com a roça, para lidar com a terra, né? E sua vocação para lidar com o conhecimento
sobre as plantas, né? Sobre o conhecimento medicinal das plantas e das raízes. Isso pouca coisa mudou, mas a tradição tapuia, do ponto de vista material, ela vem se modificando e recebe influências das gerações mais jovens. Essa geração de mais jovens, da década de 90 para cá, essa geração é uma geração já que quer vir para a cidade, que quer estudar, que quer dominar o conhecimento do não índio. É uma instrução, inclusive, de alguns líderes, de alguns caciques, assim, que acham importante assimilar, ter o conhecimento, ter mais conhecimento de outras culturas como uma maneira de fortalecer a sua própria. O índio, como qualquer outra pessoa de qualquer outra cultura, quando aprende o conhecimento de outros, ele se torna uma pessoa com mais conhecimento. É necessário dizer que existe uma diversidade de etnias que são tidas como tapuia, e cada uma dessas etnias tem uma maneira diferente de relacionar com o não índio. Também tem 3 tipos de comunidades, 3 tipos de pessoas e grupos assim dentro desse universo que é a cultura tapuia. Tem aqueles que são ainda os aldeados, né, que são algumas culturas tapuias que ainda vivem em aldeias e praticam o toré, e vivem entre o norte de Minas, o sul da Bahia e o nordeste. Esses grupos têm um relacionamento de muita desconfiança com a sociedade não indígena, porque naquela região existe ainda muito conflito, né? O conflito ligado à questão das terras é ainda presente, como, infelizmente, na maior parte das culturas chamadas indígenas. As famílias da minha região, lá do norte de Minas, já conviveram com a sociedade não indígena, já tinham sido, na década de 60, desmanteladas do ponto de vista de uma vida de aldeia. Se tornaram trabalhadores em sítios, em fazendas, e cultivaram outro modo de relacionamento com a sociedade não indígena, né? Um modo de relacionamento baseado, inclusive, na oferta de trabalho, oferta do seu serviço, no cuidar da roça, né? No cuidar da terra. E tem um terceiro grupo assim que desmembra, né, do meu povo, que são as pessoas que já nasceram em periferias, já nasceram próximas às grandes cidades, assim, que procuram manter uma base essencial dos seus valores, dos seus princípios, das suas crenças, mas já tiveram que se modificar, que se adaptar numa realidade mais urbana. Então, tem esses 3 tipos de relacionamento. O sistema de educação do meu povo, ele é baseado no reconhecimento de 4 ciclos importantes da vida. E os 4 ciclos é o ciclo do nascimento, o ciclo da juventude, o ciclo do casamento, que é quando as polaridades se unem para gerar um clã, uma família, né? E o ciclo da velhice. Na minha tradição, as crianças, por exemplo, elas trazem muito mais sabedoria quando são crianças que os adultos. Então existe todo um cuidado para que as crianças não percam, né, essa sabedoria que vem dos mundos superiores, que vem dos mundos não visíveis, que vem dos mundos imateriais. Né? Nós acreditamos que as crianças elas trazem ainda, por conta do seu nascimento, uma memória muito grande dos mundos imateriais, porque nós acreditamos que o nascimento é um portal de passagem de uma dimensão para outra dimensão. Outro detalhe é que quando uma criança, quando um menino faz 9 anos,
ele é convidado a se retirar da proximidade da mãe e do pai, porque assim ele vai ter condição de se tornar um guerreiro. Ele vai se tornar um adulto mais guerreiro, mais forte, né? Sua personalidade se fortalece, né? E sua alma também. Quando o jovem faz lá os seus 16, 17 anos, ele já é considerado um adulto já, né? Não existe essa coisa, essa passagem, essa chamada adolescência, né? Ele já é considerado um adulto. E aí ele vai passar por determinadas iniciações, né? As pinturas corporais, o reconhecimento de valorização daqueles que lhes antecederam, né? Dos seus avós, bisavós, tataravós, reconhecer o legado que esses avós, que essas raízes passaram para ele se tornar verdadeiramente um adulto, né? E aí, claro, o momento do casamento é um momento festejado, comemorado também, mas de maneiras muito diferentes do que a sociedade não indígena, né? E o velho, a velhice, né? O velho é a nossa biblioteca, né? O velho é o nosso centro cultural vivo, né? É a nossa memória. O ancião, ele é considerado, na verdade, o grande educador. Então, nós procuramos, quando tem uma pessoa mais antiga, assim, ter todo o cuidado, todo o respeito e dar todo o acompanhamento e a escuta, né, que um ancião merece. O meu povo, os meus antepassados, eles se guiavam e seguiam até hoje muito pela dimensão dos sonhos, né? Grande parte dos aprendizados sobre plantas medicinais, sobre alimentos, sobre o melhor lugar para estar, o melhor lugar para viver, vieram através de sonhos. Tanto o sonho quando vem o sono, quando vem a noite, que traz revelações, traz inspirações, quanto o sonho acordado, que é aquela capacidade que nós temos de projetar coisas, de desejar coisas.